Eles também. Mais alto que os outros professores tudo junto. Não leva em consideração, é uma aula só, né? Pessoal, a partir de agora a reunião está sendo gravada, tá? Nossa aula a partir de agora está sendo gravada. A chamada vai ser feita ao término da aula, faltando uns 10 minutos a gente para fazer a chamada, certo? Então, não saiam antes da gente fazer a chamada, senão você vai ficar sem a presença, ok? Tudo bem? Entendidos? Tudo junto. Sim. Sim? Claro. Ótimo, então, pessoal. Então, a gente começa... Aqui não tá dando defeito no nome deles, Laura. Não tá dando usuário desconhecido, tá com o nomezinho deles mesmo. Pois é, entrou alguns usuários desconhecidos, mas é porque provavelmente eles não estão, não nomearam no telefone. O do Matheus Alves está com nome ou não? Tá com o nome bonitinho, Matheus. Pai, Divino, então, Divina, já chama Divina. Quer dizer, então, quem entra como convidado consegue ver os nomes, só quem produz, que abre a live, a aula, não consegue ver. Que eu tô vendo todos aqui, ó. Todos com nome. Tem um monte de gente que não tá conseguindo entrar. Aluno convidado. Verdade, tem gente lá no grupo que não tá conseguindo entrar. Túlio, tá aparecendo o meu nome? Tá. Pessoal, não está aparecendo nenhuma chamada aqui, ninguém está no lobby esperando. Estão todos que estão chegando, a gente está aceitando, tá? Pode falar para eles continuarem tentando, porque aqui não tem o problema que dava lá no Google Meet. Todos que pedirem para entrar, vai entrar, ok? Vê se eles estão entrando no link certo. Tem um de matemática aplicada junto. Já mandou o link de matemática aplicada. Eles podem estar entrando nele, sendo que o dele acabou já. Pode ter sido isso. Pede para eles darem uma olhadinha lá para nós, né? Bom, pessoal, vou adiantando o processo. O professor Túlio, a partir de agora, começa a aceitar os pedidos de entrada aí, tá, professor? E eu começo a ministrar a aula. Ok. Professora Laura. Sim. Só uma fala aqui. O Otávio me mandou mensagem. Ele falou para mim que a câmera dele não tá funcionando e nem o áudio. Aí falou para colocar a chamada no final da aula. Ele tá assistindo a aula. Tá, mas Só que à ele não medida tá... que ele pedir para entrar, ele já fica registrado lá no chat como ele entrou, tá, Matheus? Mesmo ele não estando com a câmera... e ele também falou que o chat dele não tá querendo funcionar. Ah, tá. Mas a gente precisa... Você manda mensagem aí que eu te falo. Tá certo. Tá bom, então. Pessoal, durante esse período da Ela de quê, gente? É aula de estudo orientado, tá? E agora eu peço que vocês desliguem os microfones, por gentileza, tá? Durante esse período da pandemia, nós fizemos uma pausa naqueles estudos que nós estávamos fazendo, né? Sobre as técnicas de estudo, tudo que nós havíamos feito até a entrada da pandemia, a gente parou com ela e começou a mandar para vocês material ajudando vocês a se organizarem para os estudos, né? A partir de hoje, a gente retoma o conteúdo que a gente estava tendo antes de terminar, né, as aulas presenciais. Então, nós voltamos a falar sobre as técnicas de estudo, né? Vocês, eu com os meninos do nono C, eu lembro bem que eu parei com vocês naquele vídeo Vida Maria, né? Eu passei o vídeo para vocês e passei uma folha para que vocês analisassem o vídeo. O professor Túlio foi um pouco à frente, né, professor? O professor chegou a fazer algumas técnicas de estudo com o nono B e nono A, né? Mas a gente retoma, né, estudando um pouco sobre as técnicas de estudo, que são divididas em dois tipos de técnica, né, que é a técnica de análise e a técnica de síntese, tá? E a gente, para fazer esse estudo hoje, eu vou passar uns slides para vocês e a gente vai falando sobre esse assunto, tá? A gente retoma como que é feita algumas técnicas de estudo, certo? Hoje a gente fala mais propriamente sobre a técnica de estudo da análise, tá? Como que ela é dividida, tudo direitinho, cada processo que tem que passar por ela. E na próxima aula a gente fala sobre as técnicas de estudo de síntese, ok? Então, eu vou apresentar para vocês, agora vai demorar um pouquinho, porque o computador demora, ele tem um tempo para que ele projete o slide para vocês,
e juntos a gente vai lendo os slides. Eu não vou ler, vocês vão lendo e vão revezando na leitura, porque vocês sabem ler, né? Preciso de eu ler para vocês. E a gente vai falando sobre essas técnicas de estudo a partir de agora, certo? Vai levar um tempinho, porque o computador demora mesmo um tempinho para jogar a imagem para vocês, tá bom? Não se desesperem, não precisa conversar todos ao mesmo tempo. Pode segurar as bocas nervosas aí um pouquinho, ok? Meninos que, enquanto você vai colocando, eu vou falando com eles, Laura. Os meninos que já fizeram o esquema, que vai entrar também, né? Acaba entrando nesse assunto. É bom que vai acabar ajudando eles a se organizar nesse período, né? Tanto todos eles. Porque, querendo ou não, vai ser um pouco diferente, né? Não muito diferente do período anterior, mais fácil, mas se não tiver uma organização, gente, não adianta de nada, né? Você está com esse arsenal em mãos e não saber usar, né? E organizar. Então, é para fazer esse planejamento, esse controle, né? Então, todo jeito vai voltar o conteúdo, vai facilitar, vai usar, né? Ajudar muito. Não, e também eu tava sem impressora esse tempo atrás, eu fiquei um tempão atrasado. Professor de arte sabe como é que foi a minha vida. Eu quem diga, né, Caleb? Mas agora tá tudo ok, né? Agora vamos caminhar certinho para não acontecer novamente. Né? Quando a gente traz tudo mais organizado, é bem mais fácil. Graças a Deus consegui entrar, não tava conseguindo, não. Tem hora que o link cai um pouquinho. Internet. Entrou o slide para vocês, pessoal? Não. Não? Não. Tá. É porque ela tá rodando. Aquela bolinha do roda-roda tá aqui rodando, tá? Daqui a pouco ela entra. É a internet, certeza. Aí, agora com foi. certeza. Indo. Eu tive que colocar o cabo do LAN aqui no computador, porque o Wi-Fi não estava dando certo, estava travando muito. Eu peguei o cabo do LAN e coloquei no computador. Eu teve que colocar, eu penso que eu vou ter que aumentar meus gigas aqui, porque eu acho que ele tá pouco. Tá bem devagar. Ô, Túlio, Oi. como é que eu faço no celular? O celular aqui tá bem ruim, não tem como eu conectar cabo e agora. Conectar? É, porque meu sinal aqui tá ruim pra caramba também. Aí Aí não tem entrada aqui pra conectar o cabo, o que que faz? Vai ter que aumentar os megas como eu vou ter que fazer, viu? você tá usando dados ou é o Wi-Fi? É o Wi-Fi mesmo, Megas tá na só que é lenta. Pessoal, apareceu alguma coisa aí já para Apareceu. vocês? Apareceu agora. Aleluia. Apareceu. O meu apareceu. Aguarde aí que vai aparecer. Apareceu nada ainda, não? Apareceu já a abertura do slide. Que isso? Ah, que bom, menos mal. Eu não vou colocar ele em tela cheia, porque quando acontece na tela cheia, ele não passa para frente, tá? Vai ter que ficar na tela como ele está aqui, certo? Tá apareceu para vocês que estudar não é futebol, mas tem as técnicas, é isso que está aparecendo aí para vocês? Tem estratégias e técnicas da mesma forma? O que está aparecendo aí para vocês? Está travado na parte do... Técnica de análise e Técnica de técnica análise e técnica de síntese. Tá, deixa eu ver. Apareceu Apareceu agora. outra tela para vocês? Está indo. Estou vendo ele mexer. Que Vai coisa, demorar. hein? Vai ter que clicar e esperar muito. Ele tá rodando aqui, tá parecendo aquela bolinha do roda-roda. Se você Vai me deixar rodando agora. me envia ele no WhatsApp, que eu acho que no meu vai rapidinho. Será que eu consigo te enviar pelo WhatsApp? Vou minimizar aqui então a tela. Mudou a tela aí para Aí, vocês? agora foi. Apareceu. E eu fechei a tela. Que coisa, hein? Dá 10 minutos para fechar. Hã? Agora demora a fechar.
Me envia ele aí. Se você conseguir, eu já tô com o WhatsApp aberto. Tá, eu vou ver se eu consigo te enviar ele aqui. Vamos ver se eu consigo. Se eu conseguir para você é mais prático, né? Seu notebook é mais rápido. Agora é 1 hora para ele abrir a tela do WhatsApp para eu enviar para você, tá? É 1 hora para isso. Ixi. Vamos estudando só slide. Aí quando der certo, nós só passa aquele rapidão. Professora, Aí Oi. depois passa. a Maria Júlia mandou avisar que o áudio dela não tá saindo, mas ela tá vendo a aula com o Frederico também. Ah, eu vi eles entrando lá, tá? Eu vi sim. Ô, professora, Sim. tem uns alunos da minha sala que não tá conseguindo entrar e tá dizendo que a tela Ô, tá toda... Amanda, põe meu nome aí, viu? Pessoal, os líderes de sala, né, os chefes de turmas, por gentileza, coloquem, vão fazendo a chamada aí para nós, para depois A gente não sabe qual que é o chefe de turma da nossa sala. Gente, não é nem tem chefe de turma, eu acho. Terminou o bimestre com qual chefe de turma? Não faço ideia. Professora, você sabe se tem que mandar para a Roberta porque ela não visualiza as mensagens. Não, nós que vamos enviar para ela, tá? Não precisa que vocês se preocuparem com isso, não. Se vocês soubessem quem eram os chefes de turmas, era para vocês estarem fazendo, nos auxiliando. Mas como vocês não sabem, nós fazemos depois a chamada ao término da aula, então. Próximo ao término da aula. Túlio, vou ver se eu consigo te enviar aí agora. Até que enfim, abriu o WhatsApp aqui. Ok. Agora é mais meia hora para eu conseguir fazer com que ele carregue. Eu tinha que ter desligado algumas coisas da internet e eu acabei esquecendo. Quando carrega, vai lendo o aspecto só para os meninos saber. Mas eu tô com a tela fechada, né? Ixi. Saber. Goianês. Nossa, que silêncio. Meu Deus, que horror. Gente, Vai ser certo. Era um velório aqui. Vocês utilizaram de algum esquema para fazer os estudos, os planejamentos de vocês, essa quarentena? Eu estava curioso para saber. Porque lá pela resposta do e-mail não tinha como ver, né? Vocês utilizaram algum esquema, algum planejamento de aula de estudo? Hã? eu não usei não, pessoal. Eu não Pra fazer algumas tarefas, feito já. pra fazer algumas tarefas, eu tava utilizando a e internet. coloco o dia Aí, final para entregar. no WhatsApp, Pessoal, vocês Eu estão entendi falando isso, todos ao mesmo tempo. O Matheus, você tem a mãozinha, eu acho que você está usando o computador, então você tem a opção da mãozinha. Quando você for levantar, você clica nela. Deixa, pessoal. Ana Luísa, você ia falar? O que você ia falar? Ah, tá. Que eu anotei numa agenda as tarefas que tinha e as que eu ia terminando eu marcava ok. Ótimo, então você fez a utilização da agenda, né? É um certo tipo de esquema que você utilizou. Alguém mais fez algum método assim? De planejamento? Porque se fosse atividade, eu me bagunçaria geral se eu não tivesse essa organização, um planejamento de horas para estudar e horas para fazer atividade. Caiu, Laura, eu vou abrir aqui. Ah, deu certo aí? Ótimo. Mas no ambiente virtual do computador também aparece, professor, lá se você fez ou não. Tem como você marcar. Fala, Matheus. Eu levantei a mão. Tô vendo. Olha, Túlio, eu tava fazendo assim. O dia que eles passaram as tarefas, eu tava vendo a data que era para entregar. Aí, por exemplo, entregar semana que vem, igual segunda-feira. Aí eu pegava e fazia ela já no dia. Ou eu deixava para enviar aquela no dia que era para enviar, ou então eu fazia tudo, já enviava tudo já, para ficar mais tranquilo para mim.
Assim também é bom. Mas a organização é parte de vocês, né, gente? Não adianta eu falar para você um método se você não seguir. Tem parte de vocês, né? Para... Tudo, então, vou parar de compartilhar minha tela aqui, então, para que você compartilhe a sua. Tá. Tá, pessoal. Durante esse período que a gente teve aí, né, desde o dia 16 de março até final de junho, nós, professores de estudo orientado, fomos orientados a mandar para vocês, auxiliar vocês a fazer as atividades, né? Se possível, enviar para vocês. Foi útil alguma coisa que a gente enviou? Serviu para que vocês auxiliassem vocês nesse momento de organização de estudo? Os textos, as formas de estudar que nós enviamos para vocês, foi útil para alguma coisa? Quanto tudo se organiza? Fechei tudo. Oi, estou ouvindo bem baixinho, pode falar um pouquinho mais alto. Só escutei falando professora Laura. Deu certo? Oi? Deu certo? Uai, mãe, enviei para o tudo, estou aguardando ele abrir o dele lá agora. Porque eu estava longe do áudio, eu falei. Pessoal, já aproveitando enquanto o professor Túlio está se organizando lá, tentando colocar o slide, deixa eu falar com vocês algumas coisas. Primeira coisa, não deixe acumular atividade como vocês deixaram no bimestre anterior, porque quando você deixa acumular, fica muito mais difícil de você conseguir colocar em dias, ok? Tente fazer, se o professor passou hoje, como vocês estudam à tarde, no outro dia cedo você já faz, para não deixar acumular. Outra questão, quem está devendo atividade do segundo bimestre de arte e ainda quiser colocar em dias, ou que não fez nenhuma atividade, quiser fazer, eu ainda pego essas atividades, tá? Quem tiver interesse em estar organizando, colocando em dias as atividades, ainda pode fazer e me enviar lá no e-mail, tá? Eu vou continuar pegando as atividades de vocês, até a gente fechar a nota esse mês, mas enquanto não fechar, eu ainda pego quem deve atividade, certo? Quem quiser estar fazendo essas atividades, enviando. Oi? Está aparecendo aí? Para mim ainda não. Meu computador é um caso à parte, né? Para vocês estão apareceu. Apareceu. Para mim tá aparecendo. Agora sim, vai aparecer. Vou abrir. Ainda bem que entrou quase, acho que todo mundo agora. Então eu não posso ver mais. Agora ninguém mais entra e nem sai. Tá igual aquele parque assombrado. Pague para entrar, reze para sair. Tá bom? Tá. Laura, só ir falando então, tá? Para mim passar. Okay. Tá certo. Pode passar para frente, né? Era só a introdução. Pessoal, eu pus nono C aí porque eu imaginei, eu esqueci que nós iríamos fazer a aula compartilhada, tá? Por isso que eu pus nono C. Mas sintam-se todos em casa, nono A, B e C, ok? Tá, pessoal, conforme eu já havia falado para vocês, estudar não é futebol, mas tem técnicas e estratégias, né? Estudar não é tão simples. Estudar direito é bem diferente, a gente já havia falado sobre isso com vocês, né? E para que esse estudo tenha sentido e você realmente aprenda, é necessário que tenha algumas técnicas e algumas estratégias, para que esse estudo surta o efeito necessário, tá? Túlio, você pode passar. Passou tudo de uma vez. Isso. Como a gente está fazendo uma retomada, nós já havíamos falado sobre algumas técnicas, né? Inclusive, já fizemos, no meu caso, a gente já fez uma análise
Já passei para vocês uma análise do texto do vídeo Vida Maria, né? O professor Túlio já trabalhou esquema com vocês, mas a gente vai fazer uma retomada, porque como tem muito tempo que a gente fez isso lá em março, provavelmente vocês já devem ter esquecido, né? Geralmente, quando eu chego lá na sala, dou um conteúdo hoje, amanhã eu chego e pergunto, a maioria dos alunos, professora, eu não lembro nem o que eu almocei, né? Então, justamente por isso a gente vai retomar, vai começar novamente, vai fazer uma retomada para que a gente consiga condensar o que vocês já sabiam com o que a gente vai aprender a partir de agora, tá? Então, dentre as técnicas de estudo, nós podemos citar duas delas, as duas principais, que é a técnica de análise e a técnica de síntese, né? E que dentro dessas técnicas tem alguns caminhos que têm que ser percorridos para que a gente atinja o que a gente precisa atingir, que é o conhecimento, certo? E eu não vou ler mais os slides, agora vocês que vão ler e a gente vai comentando a respeito. Pode ser assim? Para não ficar só eu lendo e falando? Pode ser, Matheus? Pode, ué. Pode. Gabriel, Bernardo, Sofia, Kelly, Lília. Tá, pessoal? Então, quem se dispõe, abre o microfone, vá lendo e a gente vai revezando e a gente vai falando a respeito. Pode ser assim? Para não ficar só eu falando, nem só o professor Túlio. Ok? Quem vai começar a ler? Matheus, começa, por favor. Matheus Alves. Vamos, Matheus. Leia para nós, por gentileza. Conversa tanto aí, quando precisa ele aí, sai. Não quer conversar desse jeito. Oi, professora, onde é para ler? Não, sai não. Técnicas tá travando, professor. Técnicas e o quê? Onde que é para ler? Técnicas de análise. Ah, tá. Técnicas de análise. Leitura, compreensão, retenção, hábitos de leitura, dica para desenvolver bons hábitos de leitura, anotações, sublinhado. Ok. A técnica de síntese, outra pessoa lê. Esquema, resumo, quadro sinótico, mapas conceituais, definição, diretrizes. Ok. Tá, Túlio, pode passar. Tá, pessoal. Então, essas técnicas, elas são divididas nessas etapas, né, nesses esquemas. E hoje a gente fala sobre a técnica de estudo de análise, tá? A de análise, eu creio que todos vocês já fizeram uma análise, porque como vocês já fizeram, os do nono C fizeram uma análise daquele vídeo, e provavelmente fizeram todas as salas, porque era uma sequência que a gente estava seguindo, tá? Então, a gente começa falando sobre a técnica de análise. Alguém lê para a gente, por gentileza, o que é a técnica de análise, e a gente vai estudar como que é cada um daqueles processos que foram citados lá. Por favor, alguém leia. Lília, por favor. Caleb, Melissa. Posso ler? Por favor. Analisar é, segundo o dicionário da língua portuguesa, decompor um todo em suas partes. Analisar uma substância, estudar, examinar, analisar documentos, criticar, analisar um romance. Para garantir o bom entendimento do que se está lendo, é preciso utilizar-se das diversas técnicas de leitura que existem, como sublinhar, fazer resumo, anotações à margem. Todas essas técnicas ajudarão na absorção do conteúdo lido e a construção do conhecimento. Acho que o texto é bem claro, né? Do que se trata, por que a gente é necessário passar por todos esses processos para facilitar o que você está lendo e que você depois seja capaz de fazer essa análise, né? Você vai ler, você vai compreender, você vai reter, vai fazer as suas anotações depois, o que você achar pertinente, e depois sublinhar o que você acha mais importante. É um processo que vai te ajudar a chegar na técnica de análise de fato, a conseguir analisar um texto, por exemplo,
né? Caso eu passe para vocês hoje, no final da aula, pessoal, tal texto é para você analisar ele para mim. Você vai fazer todo esse processo de forma que quando você terminar, você vai conseguir fazer a análise do texto corretamente, de forma mais tranquila, tá? Túlio, pode passar, por favor. Alguém continua, por gentileza? Matheus? Posso? Por favor. A leitura solidifica o estilo, amplia o conhecimento, muda comportamentos e ajuda na articulação linguística. Também é uma atividade extremamente importante para o homem civilizado. Atende a múltiplas finalidades. A leitura insere o ser humano em um vasto mundo de conhecimentos, proporcionando a obtenção de informações em relação a qualquer contexto e área do saber. Leitura, compreensão, retenção, anotações, sublinhado. Dicas para desenvolver bons hábitos de leitura. Tá, é a sequência do que a gente vai estudar agora para frente. Pessoal, essa questão sobre leitura, principalmente hoje em dia, com essas tecnologias e tudo que a gente faz pela internet, né, pelo celular, a gente aboliu esse hábito de ler, né? Muitas poucas pessoas têm o hábito de ler. E é uma grande falha. Por quê? Quanto mais você lê, quanto mais você se aprofunda na leitura, mais melhora o seu vocabulário, os seus argumentos na hora de escrever alguma coisa. Através da leitura, você é capaz de viajar no mundo todo, né? Mas não é ler simplesmente passando os olhos sem entender o que você está lendo. É um processo que tem que ser feito para que a sua leitura seja, de fato, uma leitura proveitosa, né? E, infelizmente, nós vivemos um momento onde poucas pessoas tiram tempo para ler, né? E, assim mesmo, se for ler o livro, principalmente, vai cochilar em cima dele, né? Quando decide ler alguma coisa, prefere ler pelo celular, né? O que acaba fazendo com que a leitura não seja tão dinâmica e não tão proveitosa como deveria ser, tá? Mas a gente precisa readquirir esse hábito de ler, tá? Quanto mais você lê, melhora o seu vocabulário, melhora a sua compreensão, é mais fácil para você saber se pronunciar, saber falar, né? Isso depende muito da leitura. E hoje em dia, infelizmente, é um dos grandes problemas quando a gente vai corrigir prova. O que a gente percebe? Tá aí o professor Túlio, que não vai me deixar mentir, e a professora Gisélia também, que está lá. A gente, geralmente, quando nós vamos corrigir prova, o que a gente percebe? Que justamente porque vocês, alunos, estão lendo muito pouco, vocês têm muita dificuldade de interpretação. Vocês não estão... Às vezes a pergunta é simples, né? A coisa bem óbvia, mas como vocês não têm o hábito de ler, vocês acabam não interpretando o que o professor está pedindo, né? E isso é falha na leitura, né? E é muito pedido para que nós, professores de todas as disciplinas, auxiliem os professores de língua portuguesa, redação e literatura nessas questões de leitura de vocês. Porque quando a gente vai corrigir prova, a gente fica assim... como se diz, escandaloso o tanto que tem coisas simples que vocês não conseguem interpretar, porque vocês não têm o hábito de ler. Aí ou interpreta de maneira errada, né, Laura? Justamente. Quando lê, como não lê de forma correta, interpreta errado também, né, Túlio? Isso. E aí acaba deixando coisas simples, vocês acabam errando porque vocês não interpretaram da forma correta. E isso só é possível quando você faz uma boa leitura e faz a compreensão do que você leu, tá? Túlio, pode continuar. Alguém lê para nós, por gentileza? Pessoal, não quero apontar nomes, mas eu aponto. Quero deixar vocês abertos para que vocês escolham ler, sem a gente precisar falar quem vai ler, tá bom? Frederico, lê para mim, por favor. Felipe. Eu não queria apontar nomes. Professor, alguém pediu. Sim, pode ler. Compreensão. Compreender é se ler, é um fator imprescindível e determinante no rendimento do estudante. Quando a leitura é compreendida, se cria a concepção dos conceitos principais e secundários do texto.
Ao mesmo tempo, o estudante se torna capaz de distinguir as ideias explícitas e implícitas contidas nele. A leitura pode ser feita quantas vezes o estudante achar necessário, para verificar se conseguiu compreender efetivamente o texto. O estudante pode responder perguntas em relação ao mesmo ou tentar redigir a ideia central com suas próprias palavras. Tá. A gente usa muito essa estratégia, né? Quando a gente passa um texto para vocês, geralmente a gente faz perguntas sobre ele para ver se vocês compreenderam, né? E muitas vezes a pergunta é porque a gente muda alguma palavra diferente do que está no texto, vocês não conseguem compreender, né? Às vezes é só porque lá no texto está assim, objetivo, e a gente coloca lá quais os principais objetivos, aí vocês já não conseguem entender o que a gente está pedindo, né? Porque vocês, na verdade, não conseguem compreender na hora que vocês fazem a leitura, né? E, geralmente, a gente só consegue ver que vocês entenderam ou não quando a gente passa as atividades para que vocês respondam, né? Continuem, por favor. Retenção. O processo de retenção envolve todo o que se consegue observar e armazenar através da leitura. É o que o estudante consegue guardar, lembrar em situações relacionadas àquilo que leu, associar a outro conteúdo já existente em sua memória. O ato de reter está estritamente interconectado ao aprender. Só se retém o que se aprende. Tá, deixa eu continuar. O que acontece, pessoal? Quando você lê, você não faz a compreensão do que você leu, você não consegue reter nada, né? Um caso bem característico que eu vou citar para vocês agora. O que acontece? Como vocês sabem, vocês do ensino médio estão passando pela implantação do ensino médio, do ensino fundamental, está passando pela implantação da nova BNCC esse ano, né? Começou esse ano a implantação da nova BNCC. E uma das estratégias da BNCC é fazer do aluno o protagonista do conhecimento dele, tá? É uma das estratégias. Eles estudaram e chegaram à conclusão que quando o aluno estuda, quando o aluno ele não só absorve, não fica só escutando o que o professor fala, quando o aluno estuda, quando o aluno retém o conhecimento, ele aprende mais, tá? Então, é uma das características das metodologias ativas, que é uma dos privilégios que a nova BNCC vai implantar e vai tentar fazer que aconteça na educação brasileira. Eles querem mudar essa questão que está acontecendo agora, por exemplo, né? Vocês estão lendo, mas quem está explicando sou eu, né? Vocês estão só me ouvindo. Para os grandes estudiosos, isso não ajuda vocês a entenderem, não ajuda vocês a aprender. Para os grandes estudiosos, quando eu falo o assunto para vocês, vocês vão lá, estudam a respeito e depois você compartilha o seu conhecimento com os seus colegas, você aprende mais, tá? Então, esse método de aula tradicional, onde você só fica escutando o professor falar, para os grandes estudiosos, isso não ajuda você a aprender. O que te ajuda a aprender é você estudar sozinho e depois você ir tirar as suas dúvidas com o professor ser só o mediador, tá? E é justamente nessa questão aí da retenção. Quando você vai, o professor passa para você tal conteúdo, o professor Túlio é professor de geografia. Vamos supor que o professor Túlio fale para vocês, ó, pessoal, na próxima aula nós vamos trabalhar continente americano. Vocês estudem sobre o continente americano, para ser mais exata, sobre o relevo do continente americano, né? Vocês vão estudar, vão trazer o estudado na próxima aula as dúvidas e a gente vai fazer um debate sobre o relevo do continente americano. Para quem estuda, né, vai para casa, estuda em casa e traz para a sala de aula só as dúvidas para o professor sanar, ele nunca mais vai esquecer sobre o relevo do continente americano.
diferente do que se o professor Túlio falar sobre o relevo do continente americano lá na sala, só ele falando e vocês só escutando, tá? Então, a retenção, ela, quando você lê e se apropria do que você leu, você tem um conhecimento maior, você consegue reter o que você aprendeu e nunca mais você esquece. Você ativa a sua memória para que qualquer coisa depois que citar, por exemplo, se falar para vocês, se estudou sobre o continente americano, falar para vocês sobre a falha de San Andreas depois, vocês vão lembrar na hora sobre o continente americano, o relevo do continente americano, tá? Então, esse é o caso da retenção, ok? Alguma dúvida até agora, pessoal? Não. Eu tô de boa, professora. De boa? Tô falando rápido demais, não? Claro, eu acho que vai ter que passar essa parte das anotações e fazer a chamada. Né? Sim. Vamos fazer só essa e fazer a chamada, o restante a gente fala na próxima aula, sem problemas. Pessoal, quem leu das anotações, por gentileza? Por favor. Matheus Alves, professor, eu. É o Matheus Alves? Então leia, Matheus Alves. Gustavo, que acabou de entrar. Professor, posso ler? Entrar, não? Pode, por favor. Tá bom. Anotações. Para garantir um bom entendimento daquilo que se está lendo, é preciso utilizar-se das diversas técnicas de análise existentes, como sublinhar, resumir, anotar a imagem, e etc. Todas essas técnicas ajudarão a compreender e a aplicar o conteúdo, além de construir o conhecimento. A técnica de anotar a margem dos textos possibilita ao estudo voltar a atenção para aquilo que julga relevante, desculpa. Escrever palavras-chave, comentários, figuras, desenhos, sinais, exclamação, interrogação e outros da criatividade do estudante. São válidas para assinalar suas considerações. Desculpa. Tá, pessoal. Só para fechar, que a gente vai parar por aqui, né? Falando sobre essas anotações, o que a gente percebe? Muitas vezes, quando a gente passa, no caso esse ano... Oi? O Felipe pediu para falar a senhora que o áudio dele não está prestando, para colocar, como é que se diz? Presença para ele que ele está assistindo, mas não está funcionando. Tá bom, não, eu vi que ele entrou, eu vi ele entrando, foi eu que aceitei ele, eu sei que ele está online, tá? Sobre as anotações, tá bom, então. Pessoal, uma coisa que a gente vê com muita frequência, quando, eu não tenho o hábito, mas quando acontece de a gente pedir alguém para fazer um resumo de alguma coisa, vocês têm uma grande dificuldade por isso, de fazer resumos. Por quê? Porque vocês ainda não sabem destacar as coisas principais dos textos. Quando a gente pede resumo, vocês vão lá, isso eu já vi demais. Você vai lá, copia metade da frase e pula aquela frase, passa para outra. A gente copia até o ponto, professora. Aí vai para o próximo parágrafo, copia até o ponto. Isadora, não conta. Nós vamos revelando segredos aqui. Tá contando seus podres aí, Isabela? Não, tá entregando essas questões das anotações, a gente vai ver melhor na próxima aula como que elas devem ser feitas, tá? Essa questão de sublinhar, não é sublinhar o texto todo, não é resumir, não é pegar metade de cada frase e copiar, tá? A gente vai ver isso mais aprofundadamente a partir da próxima aula. Agora, a gente para agora para fazer a chamada, porque senão não dá tempo, tá? E na próxima aula a gente continua, ok? Tá, professor Túlio, o senhor vai fazer a chamada ou eu faço? Professora. Pode ser você. Pode ser. O que a senhora quer que a gente faça para a próxima aula? Por enquanto, nada. Na próxima aula, continua a gente explicando, tá bom? Beleza. Podia continuar assim, para sempre. Podem ficar tranquilos, que o problema vem para depois. Pessoal, vou começar pelo nono A. Por gentileza, um de cada vez. Alisson, tá aí? Alisson, Ana Oi, Clara. professora. Hã? Eu estou presente. Ana Clara?
Arthur. Aham. Arthur Alves, tá? Arthur de Deus. Presente, professora. Arthur de Deus. Bernardo Sim, Wilton, tá presente. 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 Caio Fernandes. Foi embora. Da escola. Ah, seu da escola. Caleb tá aí, né, Caleb? Carla Vitória. Presente. Enzo. Felipe Gabriel. Professora, só um aviso. O Arthur Alves do nono A, ele falou que está presente, mas ele não está conseguindo falar. O Otávio também disse a mesma coisa. Quem? Otávio. O Otávio. Ele colocou no chat lá, ó. Arthur Alves, nono A. Ah, sim. Vamos continuar. O Enzo Gabriel tá aí. O Felipe Gabriel. Felipe Gabriel não. Gabriele, tá ok? Guilherme Eduardo, tá, né, Guilherme? Tô aqui. Gustavo Alves, tá? Gustavo Siqueira. Gabriel tá aqui. Professor, os que já foi falado não pode sair? Professora, tá Não, eu preciso encerrar a reunião. Pessoal, vocês abriram escutando nada. Microfone, Matheus. É o Santiago, velho. Meu Deus, Santiago, velho. aí, velho. Gustavo Alves Siqueira, tá aí ou não? Eu consigo desligar daqui. Boa. Presente. Gustavo Alves Siqueira. João Gabriel. João Gabriel. Kaique. Professor, você pôs o meu? Meu quem? Oi. Gabriel Henrique. Já pus, Gabriel. Aí, O obrigado. Kaique Augusto. Tô aqui. Kaique Augusto tá aí. Tô. Kaique Pereira. Professora, o Alisson Martins está aqui, do oitavo. Pessoal, eu não cheguei no Alisson ainda não. A hora que eu chegar, vocês respondem. Né? Maria Eduarda. Professora, Maria eu sou Eduarda. do nono B e eu já fiz uma lista de chamada. Você quer que eu te mando? Ótimo. Eu quero sim. Manda lá no meu WhatsApp, você tem? Você sabe ele, né, Amanda? Sei, eu vou te mandar. Maria Eduarda Martins. Maria Luísa. Vamos colocar a chamada que eu tô aqui, Amanda. Gente. Maria Eduarda e Maria Luísa. Mariana. Eu. Presente. Eu quem? Maria Luísa. Maria Luísa Galvão. E a Maria Eduarda Martins? Presente. Mariana Martins. Presente. Matheus Teodoro. Professor, o Otávio Presente. liguei para falar para a senhora para colocar presença para ele, porque ele está estragado. Murilo. Caralho, mas eu já falou isso umas 10 vezes. Natália. Cala a boca, Vou velho. começar. Pessoal, o que acontece que vocês não podem deixar só quem tem que responder com o microfone aberto? Não tem jeito, tem que danar mesmo. Deixa só quem vai responder com o microfone aberto, porque senão eu não sei quem está falando presença ou não. Murilo. Natália Freitas. Otávio. Otávio já sei. Pablo. Pablo não tem não. Alana. Maria Eduarda. Presente. Josiane. Tá, não. Tá. Nono B a Amanda fez, né, Amanda? Vou pro nono C agora. Ana Vitória. Presente. Ana Luísa. Presente. Ana Paula. Bianca. Cálix. Presente. A Bianca. Cálix. Presente. Eduarda. Presente. Felipe Vilela. Gabriel Santiago. Presente. O Isadora. Presente. Ítalo. José Gabriel. Presente. Júlia Gonçalves.
Presente. Júlia Lourenço. Presente. Cauane. Cauane não. Clara. Presente. Lana. Lília. Presente. Maésio. Presente. A Lana e a Lília estão presentes. Sim. Sim. O Maésio. Marcos Antônio Filho. Matheus Xavier. Matheus Alves. Melissa. Já sei, Professora, Matheus. ela está presente, só o áudio dela que não Tá funciona. bom. Fabline, tá por aí ainda? Tô. Rafael. Eu tô aqui. Sabrina. Sabrina não. Stephanie. Presente. Yuri. Não. Ficou alguém que eu não falei o nome? Do nono B, a Amanda fez, não vou falar, tá? Pessoal, então, encerramos aqui a nossa aula. Na próxima aula a gente continua de onde a gente parou, tá? Vocês já podem ir saindo da aula. Obrigado pela presença. Eu creio que, com fé em Deus, na próxima aula vai estar o computador vai estar melhor, tá? E a gente continua na próxima aula. Tchau, prof. Até mais para vocês. Vão preparar para a próxima aula de vocês. Obrigado pela presença. Até mais. Nossa, tchau. sugada. Tchau. Tchau. Até semana que vem. Valeu pela aula aí.